Olá, saudações, começando mais uma transmissão aqui pelo canal do Conde, agora um encontro semanal com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, já está aqui a postos. Vamos falar sobre a crise, sobre a pandemia e sobre a economia também. Paulo Nogueira Batista Júnior, na medida do possível, tudo bem com você? Como estamos? Saudações. Tudo bem, obrigado. Saudações. Vamos lá, a gente tá num momento estranho, porque ontem foi o pronunciamento do Bolsonaro, e isso deixou o Brasil inteiro perplexo. Só aquele nicho quase que domesticado do bolsonarismo não se espantou. Qual é a percepção do Paulo Nogueira Batista Júnior sobre esse pronunciamento de ontem? O pronunciamento de ontem do Bolsonaro mereceu as críticas que recebeu dos políticos, dos líderes partidários, da mídia, dos governadores. Foi muito pouco oportuno, mas já não surpreende, porque quem é que não conhece a essa altura as características desse presidente que foi eleito em 2018 para nossa infelicidade. Agora, pouca gente notou, ou eu vi pouca gente mencionando algo que me pareceu claro ontem no pronunciamento, que foi que ele estava falando, sobretudo, com o núcleo dos seus apoiadores, como ele costuma fazer. Ele governa como que para na melhor das hipóteses, um terço, melhor das hipóteses para ele, né, do eleitorado, da população que apoia essas sandices, por ignorância, por perversidade, por ideias tortas, né? E eu fiquei muito surpreso de ver que na pesquisa da Datafolha de alguns dias atrás, nada menos que 35% ou 36% dos entrevistados consideraram ótima ou boa a gestão da crise até agora pelo governo Bolsonaro. Na verdade, que deram mais para os governadores, 50%, se não me engano, mas o fato dele ainda receber 35%, 36% sugere, talvez, que ele continua conservando, apesar dessa crise estar pegando já fortemente, continua conservando aquele núcleo duro. Eu tenho a impressão que o objetivo dele nessa crise gravíssima, esse pandemônio que se instalou no Brasil e no mundo, é atravessar a crise, se possível, preservando, não digo um terço de apoio, mas 25%, vamos dizer. Esse é o objetivo dele, seria, especulo eu, para se posicionar pós-crise, a economia reativa, não se sabe quando, mas em algum momento se reativa, e ele aí pleiteia a reeleição com chance de chegar no segundo turno. Ele acha que é essa a jogada dele. Quando eu oscilo, viu, nisso aí, mas o Bolsonaro às vezes parece um idiota puro e simples, às vezes parece um espertalhão. E eu, nos últimos dias, estou pendendo para a segunda resposta, sabe? Porque é difícil acreditar que ele tenha chegado à presidência da República sem ser um espertalhão, pelo menos. Sabemos que ele é ignorante, que tem ideias ruins, que é perverso até, tem traços até doentios, mas ele não é burro. E ele, numa situação muito difícil, em que ele já cometeu vários erros na gestão da crise, ele está tentando se equilibrar perante o que eu chamei de o grande dilema dos governos no momento, que é o dilema que o Lula colocou como salvar o povo e depois salvar a economia. O problema sendo que salvar o povo significa adotar medidas que aprofundam a crise da economia. Esse é o grande dilema, né? O Trump e o Bolsonaro, por motivos semelhantes, pendem para o lado da economia desse dilema, né? Eles namoram, flertam com a ideia de reduzir os controles, as quarentenas, aliviar os controles da pandemia para preservar o nível de atividade econômica, com medo da recessão. O Trump tem medo da recessão porque ele está disputando uma reeleição no final deste ano. E o Bolsonaro tem medo da recessão porque está sentindo, com razão, que perde condições de governabilidade, começa a sofrer até um risco de impeachment. Então, eles flertam com a ideia de nossos queridos avós, nossos pais, amados, mas não podemos sacrificar os netos, os filhos, a economia, só por causa de uma minoria de velhos. Vamos protegê-los, deixá-los à parte e cuidar da economia. Essa Porque, é que de fato, Paulo, tem esse apelo nesse pronunciamento dele
Concordo com você com essa questão de que ele é, enfim, não é um amador nessa história toda, simplesmente alguém destemperado, embora apresente traços de demência que a gente às vezes se assusta na própria construção gramatical, etc. Agora, dizer para o comerciante, né? Não, imagina, é uma imensa responsabilidade. A imprensa internacional ficou chocada, todos os jornais europeus, era previsível, assim, quase que de maneira também sem adjetivos para classificar aquilo que o Bolsonaro, que foi o pronunciamento do Bolsonaro. A gente percebe também que as redes digitais, elas estão tá havendo defecções, quer dizer, as pessoas estão saindo. Ontem no Twitter a gente viu uma movimentação muito grande, muitas declarações, gente chocada com o pronunciamento dele. Agora, existe esse apelo para o comerciante, que o comerciante tem que fechar as portas e fica desesperado. Tem comerciante que não pode fechar um dia o seu negócio porque não tem capital de giro. E aí bate fundo, cala fundo nessas pessoas e você cria um estresse, acho que ainda adicional, que é a desinformação e o dilema que você estabelece, então, como grande dilema dessa crise, que é ou salvar vidas ou salvar a economia. Que dilema é esse, Paulo Nogueira Batista? É um falso dilema? O mundo passa por esse dilema também? Não é um falso dilema. Eu creio que é um dilema real que eu tentaria descrever assim, Conde. A economia brasileira, olhando o Brasil, a economia brasileira, o que ela sofreu? Ela já vinha, antes do coronavírus, ela já vinha dando sintomas de fragilidade, de desaceleração, contrariamente ao que diz Paulo Guedes. Aí veio o choque do coronavírus, começando na China. Já foi um choque recessivo. Por quê? Porque afetou a demanda por exportações brasileiras, começando pelo nosso principal parceiro comercial, que é a China, afetou os mercados internacionais, com repercussão nos mercados financeiros e no mercado cambial doméstico, e provocou, então, uma desaceleração adicional da economia, esperada e efetiva, já a partir de fevereiro, março deste ano, né? Aí chega o governo e percebe que os governos estaduais, sobretudo, mais que o federal, percebem que tem que tomar medidas de contenção baseadas na experiência dos países nos quais a doença chegou antes, medidas de contenção, de isolamento, de quarentena, que aprofundam a queda da produção. O que está acontecendo? A demanda já ia cair de qualquer maneira. Com as medidas de contenção, cai mais ainda, porque as pessoas não conseguem gastar, ou não querem gastar, não podem gastar. Não se pode produzir, porque as pessoas não podem ir para o trabalho. Muitas unidades de produção dependem da presença dos trabalhadores no local de produção. Isso não dá. Para o comércio, para os shoppings, para a circulação de pessoas, barreiras interestaduais, barreiras entre países para a circulação de pessoas. Então, você tem hoje na economia brasileira e na economia mundial um risco de recessão. Não vai acontecer. Vai acontecer. O risco é de essa recessão se transformar em depressão. Eu ia dizer que recessão é otimista, né? Exato. Para os governos, o que eu diria? Os governos já sabem que terão recessão. E eles estão agora tentando mitigar a recessão com medidas contracíclicas. Estou falando dos governos em geral, né? Medidas monetárias e fiscais e de contenção da instabilidade nos mercados financeiros. Isso está acontecendo, em maior ou menor grau, em todos os países afetados pela crise, né? O Brasil, que tem um governo muito incompetente, muito inepto, mesmo em condições normais de temperatura e pressão, está enfrentando esse enorme desafio de maneira muito precária. A área econômica do governo, muito protegida pela mídia, está batendo pino escandalosamente, está mostrando que não está à altura do desafio. O presidente nem se fala, né? O presidente é um caso perdido, né? Então, o que o presidente está fazendo, no meu modo de ver? O presidente Trump também, hein? Isso que eu queria frisar. Eles estão olhando para esse quadro dizendo assim, eu vou me ferrar. Se a economia passa de recessão a depressão no ano em que eu tenho que me reeleger, ou no momento em que eu, Bolsonaro, estou correndo risco de sofrer impeachment, estou perdido. Eles continuam pensando só neles, né? Continuam pensando neles, aí ficam dizendo, não podemos pensar na economia, não podemos abandonar a economia à própria sorte. E aí o Lula foi muito intuitivo, né? Porque mesmo antes desse dilema se caracterizar muito claramente, ele foi muito claro naquela frase bem nítida dele. Vamos primeiro salvar o povo e depois a economia. A sequência que ele apontou, no meu modo de ver, é correta, viu?
Ele não disse para ignorar a economia, ele disse primeiro vamos atender a emergência de saúde pública, depois a gente vê a economia. O que quer dizer É uma isso? questão até ética, né, Paulo? Ética e de gestão pública. Ética e de gestão pública. Por quê? Porque, evidentemente, você pode dizer, mas é que se você não salva a economia, o povo sofre. É verdade. Então, a sequência não significa que você abandone a economia. Você vai primeiro defender o povo e depois cuidar da economia. Aí, o que você tem? Qual é a solução? Se é que existe? Não quero parecer pretencioso daí com a solução, mas qual é a abordagem mais correta, vamos dizer assim? É você tentar acionar uma série de instrumentos que o Estado tem, principalmente o Estado federal, o governo central, para contrarrestar a pressão depressiva. O que é isso? Isso é Banco Central, baixa a taxa de juros, injeta liquidez, impede quebras de instituições financeiras, impede até quebra de instituições não financeiras, se necessário. O Banco Central pode ter que fazer isso, que não está no portfólio mais normal dele. Tesouro, mesma coisa, o Tesouro tem que agir, tem que ampliar gastos que sejam eficientes para conter a recessão. Na minha opinião, o que isso significa? Transferências sociais, porque as transferências sociais são aquelas que caem na mão das pessoas que gastam imediatamente. Os economistas dizem que tem propensão marginal a consumir alta, próxima de 1. Entende? É isso que tem que fazer. Botar dinheiro na mão de gente classe média baixa, pobre. Entende? E o que não se deve fazer? O que não se deve fazer é cortar salário. Cortar salário de funcionário, cortar salário Ou produzir demissões, como alguns empresários estão aventando aí, né, bolsonaristas. Demitir as pessoas. Na realidade seria, se possível, fazer um standstill de demissões, mas isso nem sempre é possível, Gustavo. Você tem que ver a situação do empresário também. Falei anteontem por telefone com um pequeno empresário que tem 6 funcionários, uma clínica odontológica. Parou completamente o atendimento. Parou. O que ele fez? Ele disse, dei férias aos 6 funcionários. Isso me dá 30 dias. Depois que eles voltarem, depois de 30 dias, o que eu faço? Se a situação continuar como está, eu vou ter que demitir. Então, o governo tem que se preparar para essa situação. Tem que dar meios. Tem que dar meios às empresas para evitarem a solução da demissão, porque a solução da demissão pode ser racional do ponto de vista do empresário, defensável do ponto de vista do empresário, mas ela é irracional do ponto de vista do conjunto, que reduz mais renda, menos demanda, menos vendas e acaba atingindo de novo as empresas, entende? Então, nós estamos num ciclo depressivo que só pode ser contrarrestado com grande expansão fiscal e monetária. Aí você vai ver coisas engraçadíssimas. Você vai ver economistas ortodoxos, respeitáveis, bufunfeiros, como eu costumo dizer, clamando por gasto público. Agora mesmo eu estava vendo na televisão vários bufunfeiros dizendo que agora é hora de aumentar o gasto público. Sem a menor cerimônia, né? Sem cerimônia. Não, sem cerimônia nenhuma. E você vê, por exemplo, o que o Paulo Guedes, o que ele fez? Depois da decretação do estado de calamidade, acionou um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal que permite suspender eliminar a meta de déficit primário. Então, nós estamos já sem meta de déficit primário, o que favorece a necessária ampliação do gasto público. Você pode me perguntar, mas e a famosa... O Estado brasileiro não estava quebrado? Como é que vai sair gastando agora? Qual é a coerência? Aqueles que diziam há um mês atrás que o Estado brasileiro está quebrado, como é que podem vir com a cara limpa dizer para a opinião pública agora esse Estado que eu dizia que estava quebrado tem que ampliar rapidamente o seu gasto? É que não estava quebrado. A União não estava quebrada. Foi uma mentira que se contou para vender certas teses econômicas e certas políticas e certas reformas. Mas você entende, Gustavo, o problema é o seguinte aqui. De fato, você não pode sair gastando indiscriminadamente. Você tem que evitar gastos inúteis, primeiro. Segundo, se você entender que não pode financiar todo esse gasto adicional com dívida pública, você tem que aumentar a tributação. Sobre quem? Não sobre os pobres. Não, porque seria falta de equidade e seria agravar a recessão, porque você estaria tirando renda da mão daqueles que gastam. Tira dos ricos. Você tem que tributar as altas rendas, a riqueza, as fortunas, porque aí você está tributando aqueles que não têm propensão marginal a gastar. Você pode fazer isso, financiar o gasto público adicional, sem expansão
equivalente à dívida pública, tributando os mais ricos, o que, aliás, há muito tempo já devia ter sido feito. O Brasil tem um sistema tributário altamente regressivo. Agora, me pergunta por que não fazem isso. Por que o deputado Maia vem à boca de cena, solenemente, você viu, né? Todos terão que dar o seu sacrifício e vai propor a redução dos salários do funcionalismo. Todos. E os bancos? O Itaú anunciou aí que vai doar uma migalha aí para combater a Eles crise. querem doar 1 milhão, 2 milhões, né? Nesse Então, a nível. turma da bufunfa comparece com migalhas, que, na realidade, tem lucros extraordinários. Lucros extraordinários que têm que ser objeto de tributação extraordinária, porque nós estamos numa crise. Agora, Paulo Nogueira, tudo isso que você está me dizendo, me parece, em primeiro lugar, há uma desarticulação muito grande no governo. A área econômica não tem, ela sequer tem diálogo interno, quiçá com a área da saúde. Então, uma operação dessa monta, que inclusive deveria ser coordenada de maneira global, o que não está acontecendo também no Brasil, que a gente está remando contra a maré em várias questões da prevenção à epidemia, a gente tem uma situação de total anomia do governo. Quer dizer, você tem, e tem o detalhe da presidência da República que denega Pequeno detalhe. Pequeno detalhe que está instalado ali na presidência da República. Eu vou perguntar uma coisa objetiva, então, para você. Eu acho que é muito importante. Eu conversei agora com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, médico sanitarista, e ele trouxe, enfim, foi tão bom conversar, porque está de posse das propostas que estão sendo feitas ali para o setor do turismo, que é muito penalizado, para vários setores específicos da sociedade, então são múltiplos. Então, é preciso de uma engenharia, precisa de competência. E os governadores, nesse momento, Paulo Nogueira, estão tomando protagonismo. Eu quero voltar a falar do Bolsonaro depois com você, a questão do isolamento dele, do político, do lado espertalhão dele. Mas antes, eu queria te perguntar uma questão específica. A atitude do Banco Central, o compulsório, que parece que injeta liquidez de 1,2 trilhão. Você costumava falar que o Paulo Guedes era o ministro do trilhão, né? Quando ele queria tirar da Previdência Social, queria economizar, né? Era você que dizia isso, Paulo? Eu me lembro. Não, acho que não. Não? Não importa, é uma boa. Alguém dizia do trilhão, o ministro do trilhão, não sei quem dizia, porque ele queria essa economia ao longo aí, acho que de 9 anos, para a Previdência Social. Mas essa atitude do Banco Central é correta, a seu ver? Você acha que há alguma possibilidade de articulação interna nesse governo tão confuso? É uma forma de injetar liquidez, sabe? Que é de reduzir o depósito compulsório. Se isso vai resultar em benefício, vai depender de como os bancos respondem a essa decisão. Não necessariamente, dependendo da reação dos bancos, isso pode ser total ou parcialmente inócuo. Então, não pode ser esta a principal decisão do Banco Central. O Banco Central tem que atuar reduzindo a taxa Selic, como já fez, intervindo cirurgicamente quando houver problemas em instituições financeiras específicas. Houve um fato aí que foi muito pouco comentado, dado o tamanho do significado, que foi uma corretora que anunciou, há poucos dias atrás, que não poderia pagar os resgates de alguns fundos. Você soube disso? Não cheguei a ver. Pois é. Você vê que houve uma operação abafa para que esse assunto não circulasse muito, mas o Nassif escreveu sobre isso. O Nassif conversou com gente do mercado também e escreveu sobre isso, né? Então, o cenário de pesadelo para a economia e para o Banco Central seria se, por erros do Tesouro, por erros do Banco Central na operação do mercado de títulos públicos, no mercado de liquidez, houvesse uma crise, uma corrida contra o sistema financeiro. Né? E esse cenário é um cenário que prenuncia grandes depressões. Né? Então, é muito importante na gestão do Banco Central que ele não se limite a tomar medidas lineares, redução da taxa Selic, redução das alíquotas de depósitos compulsórios, que ele esteja presente, conhecendo a carteira dos bancos,
Se necessário, existem bancos públicos, felizmente, não foram privatizados, existem bancos públicos que podem comprar a carteira de bancos menores, não é? Então, tem todo um aparato, um arsenal, que eu espero que esse pessoal aí, que é meio duvidoso, saiba utilizar. O aparato do Estado Nacional. É o Estado Nacional que, nessas horas, vai ter que intervir, pode até cooperar com outros Estados nacionais, tem que cooperar também com os Estados infranacionais, mas aí que está, de novo, a dificuldade que sempre aparece. Como cooperar com os Estados quando o presidente está em conflito aberto com os governadores? Né? Então, você tem uma situação em que muita gente diz, nós vamos ter que governar sem o Bolsonaro. Vai ser o Congresso, o Banco Central, os governadores. Mas isso, no meu entender, não funciona. Não vai funcionar, não pode, porque no regime presidencialista a participação do executivo é essencial para conter uma crise. Perfeito. Paulo Nogueira Batista aqui no nosso papo semanal, toda quarta-feira às 17 horas. Vou para o bate-papo aqui. Saudações de Ilvana Maria Zabendo Pinto. Boa tarde. Falência se recupera, falecido não. Olha que frase interessante. Falência se recupera, falecido não. Gesamari Solange, Mara Freitas, dizendo aqui, acabou o Bolsonaro. Cíntia Chaim presente aqui. Boa tarde, Conde Paulo. Max Pedro da Silva. Raquel Sampaio dizendo maior investimento do Estado na economia. Patê Brizet em padaria e torteria. Olha que bonito esse perfil aqui. Deu até vontade de tomar aquele café da tarde. Aqueles empresários justos, Hang, estão replicando um tal de Thomas Friedman. É isso, Paulo? Antes de passar para você, peraí, tem mais um comentário importante aqui. A Patê Brizet está dizendo aqui, poderiam comentar sobre Thomas Friedman no The New York Times? Eu nem vi esse artigo, vou perguntar para o Paulo se ele viu. Raquel Sampaio falando aqui em reforma tributária, tinha um comentário importante aqui, Dilvana Maria. Não há dilema, vidas sempre. Paulo, nessa conjunção de comentários que eu li aqui, você consegue pensar aí? Sim. Olha, não há dilema, não é bem verdade, existe o dilema. O que você pode dizer é que você vai optar por vidas em detrimento da economia, num primeiro momento, que é o recomendável. Mas se você optar pelas vidas, pela defesa da saúde pública e desconsiderar a situação da economia, isso vai acabar atingindo as vidas, entende? Então, é apenas uma questão de sequenciamento, de tática, de estratégia também, sabe? Agora, o governo usa esse argumento de maneira falaciosa, né? Ele diz que toda essa, por exemplo, a quarentena vai acabar com a economia, enfim, em vez de... Aí que está o perigo, aí mora o perigo. Eu acho que mora um perigo que as pessoas não estão vendo. O Bolsonaro, o que ele está fazendo? Ele não está governando, está fazendo lives, dando pronunciamentos, e ele está procurando se livrar da responsabilidade. Porque vem aí uma recessão profunda, já está acontecendo, provavelmente, os dados irão mostrar, e o Bolsonaro quer poder dizer daqui a pouco, eu falei que ia acontecer isso, eu não queria essas medidas histéricas, radicais que os governadores tomaram, a culpa não é minha. Eu avisei, ele vai poder... Ele é tão irresponsável que ele está, no meu entender, espertalhão como é, calculando que vai poder se safar da responsabilidade, pelo menos em parte, jogando a culpa da recessão que vem aí nos governadores, no Congresso, na mídia, nos alarmistas, nos histéricos que tentaram explorar a crise para atingi-lo, entende? Agora, eu não estou dizendo que ele tem razão nenhuma. O que é um líder racional, um líder moderno, civilizado? É o líder que escuta o consenso dos especialistas e toma decisões políticas, econômicas, respeitando esse consenso. E, pelo que eu sei, o consenso dos especialistas é contrário a várias das afirmações que ele fez ontem irresponsavelmente. Mas é que ele não está preocupado em ser responsável, nunca esteve. Ele está preocupado em se safar da crise com o menor custo político possível. É uma situação lamentável, mas é a que nós estamos vivendo aqui e também nos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos. Nós temos um vírus Covid-19 e temos políticos que são verdadeiros vírus, como você estava me dizendo antes do programa começar. Um deles é o Bolsonaro, é um vírus político.
outro é o Trump nos Estados Unidos. Paulo, deixa eu só te pedir um favor, o som ambiente aí está interferindo um pouco e prejudicando a compreensão do que você está falando, porque o aplicativo ele não tem essa capacidade de dividir os sons. Então, acho que agora já melhorou. Enfim, acho que queria trazer a questão política mais uma vez, porque ela é vital para a gente poder entender o que vai acontecer nos próximos dias. Porque a aceleração dessa pandemia é algo impressionante. A realidade muda a cada minuto, né? A cada minuto você tem uma informação nova e assim, a percepção de que o Bolsonaro se isolou. Essa percepção aguçada de que, e acho interessantíssima, não tinha ainda atinado para isso, dele projetar num futuro próximo, quando essa questão tiver superada, torçamos para isso. Agora, o problema é que é imponderável, quer dizer, essa questão pode não ser superada. A gente vê a Europa numa situação muito difícil, os Estados Unidos agora numa curva muito forte, do ponto de vista da realidade da pandemia, e o Brasil ainda com subnotificação clara, porque os exames nem chegaram e nem foram distribuídos corretamente ainda pelo Ministério da Saúde. Agora, Paulo Nogueira Batista, a gente percebe que existe uma insatisfação na ala militar do governo, isso vem sendo noticiado o tempo todo. A gente percebe na própria gesticulação corporal dos integrantes do governo que não conseguem responder uma interpelação, uma pergunta basicamente simples de um jornalista e ficam em silêncio. O Bolsonaro cancelou uma coletiva agora há pouco também, continua se escondendo, integrantes do governo continuam se escondendo. Há uma percepção de isolamento do Bolsonaro, política. E muita gente também entendendo que prosseguir, combater essa crise com a presença do Bolsonaro não dá. Eu queria que você, dentro desse reconhecimento que o Bolsonaro não é um amador, mas da gravidade da situação que ele está criando para si próprio. Você não vê esse perigo para ele próprio? Vejo. Acho que ele já vinha se isolando politicamente antes da chegada da crise. Lembra? Perdendo muitos apoios no setor conservador. Perdeu, o partido se dissolveu, né? Perdendo até apoios na direita extremista, né? Figuras célebres da direita extremista abandonando o barco. Mas ele estava ainda conservando aí uns 30%, 35% de apoio, segundo as pesquisas, né? E naquele finalzinho do ano passado, ele até melhorou um pouquinho, lembra, Conde? Quando houve um sopro de esperança, de reativação, de voo de galinha. Então, ele vinha nessa toada. Sofreu um baque tremendo, não há dúvida nenhuma. Ele e o governo inteiro, a área econômica do governo, os outros ministros, estão dando sintomas de desorientação muito grandes que você apontou, não há dúvida nenhuma. Apenas eu acho que é cedo para dizer que ele está nas cordas, prestes a sofrer nocaute. Ele está levando uns socos bem grandes, está bem abalado, ainda está com dificuldade de responder, mas ele não está no fim da linha ainda, lamentavelmente, sabe? Então, pode ser que ele chegue ao fim da linha em pouco tempo, mas ele ainda tem cacife para aguentar alguns meses. Por exemplo, você sabe que tem a propósito, você tem aquela frase do Emerson, pensador americano, Ralph Emerson, que foi trazida à tona pelo Trump a propósito da tentativa mal-sucedida de impeachment contra ele, lembra? Ele disse a frase do Emerson: "If you strike at a king, be sure that you kill him." Não sei se eu já citei essa frase aqui. Impeachment, tudo no impeachment, a questão do timing é crucial. A frase do Emerson é a seguinte: se você ataca o rei, tenha certeza que você vai matá-lo. Então, o bote dos adversários viscerais do Bolsonaro, entre os quais nos incluímos, né, tem que ser dado no momento em que você tem uma certeza bastante grande que você consegue derrubá-lo. E o que eu estou dizendo é que esse momento ainda não chegou, e existe até mesmo o cenário de ele conseguir atravessar a crise machucado, desgastado, mas botando parte da culpa nos outros. No fator externo, no vírus chinês, nos governadores, na mídia, etc. Né? E conservar aí aqueles 25% no mínimo que ele precisa para entrar
na reta final do governo, com perspectivas de reeleição. Não sei se eu fui claro, eu quero deixar bem claro o seguinte, que eu acho que a economia vai ficar muito ruim mesmo, não tem dúvida. Não sei qual vai ser a profundidade da recessão, nem a duração no Brasil e no mundo, mas recessão entendida convencionalmente como queda em 2 trimestres sucessivos do PIB ajustado sazonalmente, isso os gestores de política econômica no mundo já estão dando como certo. Né? A questão que não se sabe é se você vai conseguir evitar que a economia despenque. É uma situação parecida nesse sentido com 2008, sabe? 2009, quando você tinha uma perspectiva de recessão que era inevitável, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mas os governos conseguiram evitar que a recessão se transformasse numa grande depressão, como a dos anos 30. Neste momento, é esse o esforço. O Nouriel Rubini já apareceu dizendo que a gente já está embicando para uma depressão pior que a de 1929. E ele é um pouco... tornou conhecido por fazer a previsão da crise de 2008. Mas, assim, só para não deixar passar. Paulo Nogueira Batista Júnior, você gosta de cinema, você gosta de arte. Eu vou citar um exemplo de um filme que eu adoro, na verdade, uma animação. Você assistiu aquele filme Ratatouille? Não. Você não assistiu? Porque eu vou evocar, porque essa frase que você fala do rei, acho que ela tem uma questão para a gente tratar ainda dela aqui. O crítico de gastronomia francês Anton Ego chega para o chefe de cozinha que está ali com sucesso, fala: você não está tendo um adversário. As regras estão erradas porque você não tem adversário. Agora eu sou o seu adversário. É mais ou menos assim a cena. Eu queria dizer o seguinte: parece que não tem um oponente, o Bolsonaro não tem um oponente jogando xadrez para emparedá-lo. A gente vê movimentos dispersos, opinião pública, jornalistas, colunistas, a gente discute a oposição, não tem alguém jogando concretamente para justamente dar o checkmate nesse rei, eu não percebo isso. Então, Tem alguém talvez. Ele mesmo talvez seja o seu principal inimigo. Perfeitamente. Então, acho que ele é o maior inimigo dele próprio, né? Porque está tudo muito disperso, né? Você não tem atuando, ainda mais agora em quarentena, como é que um político vai, enfim, circular e promover um embate, digamos assim. O Lula estava sendo essa figura, inclusive a live que ele fez foi para emparedar um pouco também esse governo. Acho que deixa eu só ir para o bate-papo aqui para a gente fazer a última rodada rapidinho. Você viu esse artigo do Thomas Friedman que o nosso internauta falou aqui? Não vi, não. Eu também acabei de ver, então a gente vai comentar isso numa próxima oportunidade, para a gente poder ler o artigo, para poder entender o que ele está propondo. Marisa Kuimijian, é possível revogar a PEC 95 de 2016, que congelou os gastos com a saúde rapidamente? Você já falou várias vezes sobre isso aqui, Paulo. Pedro Antônio Cândido dizendo: proposta do ator Fernando Caruso foi muito boa, em resposta aos empresários que desdenham de possíveis mortes de 4 a 7 mil, pediu para por 20 milionários e usar o dinheiro deles para salvar os pobres. Para finalizar, Paulo Nogueira Batista, essa questão dos ricos da taxação, dos bilionários brasileiros, dos lucros dos bancos, recordes, mesmo com crise financeira, precisa ter articulação e soberania política para poder realmente contar e fazer com que essas engrenagens aí contribuam para combater a pandemia no Brasil. Alguma esperança nesse sentido no Brasil? O sistema tributário brasileiro, historicamente, é muito injusto. Tributa muito pouco os ricos, muito pouco as altas rendas, muito pouco as riquezas, as grandes fortunas. Existe um imposto sobre grandes fortunas previsto na Constituição desde 1988, que nunca foi implementado, só para ter uma ideia. Mesmo no governo Lula e no governo Dilma, pouca coisa foi feita para reduzir a injustiça do sistema tributário. Então, tem um pacto político conservador que não permitiu, até agora, mexer nisso.
O que eu estou dizendo é o seguinte, numa emergência, se é verdade, como disse o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que todos têm que dar sua contribuição, a contribuição daqueles que têm mais gordura, mais riqueza, mais renda, tem que ser proporcionalmente mais alta. E o caminho para isso, o caminho racional para isso, do ponto de vista político e econômico, é o sistema tributário. É os impostos sobre ativos, é o imposto sobre riqueza, os impostos sobre riqueza, são os impostos, é o imposto sobre a renda da pessoa física, é o imposto sobre dividendos. E bancos. Os bancos, a turma da bufunfa vive neste país num paraíso fiscal e tributário. Essa que é a grande realidade. Então, se não me venham com essa conversa mole, que a hora chegou, todos têm que contribuir, se os grandes, os que podem efetivamente dar uma grande contribuição, vão dizer que não querem, que não podem, que não é a hora, que não convém. Eu quero ver algum economista desse que está aí, dizendo agora, esses economistas que dizem agora que vamos ampliar o gasto público para evitar a Grande Depressão, pergunta a eles, você não é aquele sujeito que há uns meses atrás escreveu que o Estado brasileiro estava em enormes dificuldades? Como é que você vai pagar esse aumento de gastos públicos? Aí eu quero ver ele dizer que não é com imposto sobre grandes fortunas, sobre os ricos nesse país. Ô, Paulo, vou fazer uma proposta ao vivo. Proposta ao vivo aqui para você. Vamos chamar um economista desse, vamos entrevistar? Vamos, a gente chama para... Agora está todo mundo em videoconferência mesmo. A gente faz videoconferência. Vou ver se eu acho um desses economistas e a gente faz pergunta. Vamos. Eu topo. Olha, eu fico impressionado, Gustavo, de ver como desapareceu o debate econômico da mídia brasileira. Desapareceu o debate econômico da mídia brasileira. Eu passei 10 anos no exterior e agora eu ligo a televisão, só tem um lado do debate, que é o lado do sistema financeiro, que é o lado da turma da bufunfa, como eu digo, né? E eu estaria muito disposto, mas nunca me convidam para debater com esse economista. Por que será? Será que eu sou tão ruim assim? Paulo Nogueira Batista. Chegamos ao fim aqui do nosso papo, nosso encontro semanal. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Quero pedir aqui para as pessoas conhecerem como é que está o Twitter, Paulo. Está bem, né? O Twitter do Júnior, o canal do YouTube. Paulo Nogueira está gravando vídeos semanais aí muito importantes também. Muita gente falando das suas... eu tenho um feedback muito forte, assim, que os seus comentários têm sido muito importantes, né, na cena aí da análise política e econômica do país. Obrigado mais uma vez por dar essa oportunidade para a gente aqui. Paulo Nogueira Batista Júnior, valeu. Eu que agradeço. Abraço. Tchau, tchau, gente.